Olá a todos, meu nome é Marisa Raposo, eu sou professora de Língua Portuguesa e Literaturas e eu fiquei muito feliz com o convite para participar do 17º Sarau e Mostra Literária de 2021 da Escola Vereador Antônio Comar, de Dobrada. E o tema desse ano, Literatura e Diversidade, é um tema muito abrangente e muito interessante e que vai nos trazer muitas reflexões que são necessárias hoje para nós, né? Então eu gostaria de começar com vocês falando um pouco sobre diversidade. O que é diversidade, né? É a qualidade de tudo aquilo que é diverso, que é diferente, que é variado. Então, eu, quando conversei com a Joelma, eu resolvi trazer um foco para a diversidade cultural, né? O que seria a diversidade cultural? Como a própria expressão sugere, ela se refere aos diferentes costumes e tradições de um povo. Então, ela pode ser representada através da língua, das crenças, dos comportamentos, dos valores, por meio da culinária, da política, da arte, da música e de muitos outros elementos. Então, literatura e diversidade, né? A literatura é muito representativa da diversidade, porque a literatura ela traz o humano nas suas narrativas. E o humano é um ser complexo, por natureza, né? Então ele tem dores, ele tem frustrações, tem limitações, tem angústias, sofrimentos, perdas, desigualdades, mas ele também tem sonhos, realizações, alegrias. E a literatura desempenha um papel fundamental para nos despertar reflexões sobre como e por que o ser humano é tão diverso. E também, através disso, né, nos trazer reflexões que façam com que a gente entenda a diversidade como presente sempre e nos faça respeitar essa diversidade. Então, eu pensei em trazer como essa diversidade cultural dentro da literatura para representar uma obra de Mário de Andrade, Macunaíma, porque para mim ela é uma das obras mais representativas da nossa cultura nacional mesmo. Para mim ela inaugura, a partir dela é que são representados todos os elementos da nossa cultura nacional, né, como unidade mesmo. Então, Macunaíma é um livro de Mário de Andrade que foi publicado em 1928. É considerado um dos principais romances modernistas. Ela foi feita, assim, a obra foi construída como uma rapsódia sobre a formação do Brasil, em que vários elementos nacionais se cruzam numa narrativa que conta a história de Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Então, assim, ele faz de Macunaíma uma rapsódia, porque a rapsódia é uma colagem de lendas, de mitos, tradições, religiões, falares, hábitos, comidas, lugares, fauna, flora do Brasil. A grande genialidade da obra foi conseguir unir esses muitos elementos em uma narrativa coesa, né? Que tinha unidade e que conseguia contar uma história. Então, através dessa união de todos esses elementos da cultura nacional, ele procura romper com a exaltação disfarçada, com o apagamento e a idealização das etnias vistas como inferiores. Então, é importante a gente falar que todas as etnias que contribuíram, né, para a formação do Brasil, o branco europeu, os índios que já eram representados aqui nesse espaço, que já estavam nesse espaço, e o africano que foi trazido para cá para trabalhar, todos eles já eram representados em outras obras da literatura, em outras escolas literárias, né? Mas a partir dessa obra, eles vão ser representantes também e colaboradores através das suas contribuições para a cultura nacional. Porque nós temos na nossa cultura brasileira a contribuição de todas essas etnias, tá? Então, através dessa obra, ele vai apresentar um nacionalismo crítico e ele vai fazer uma releitura desse passado histórico
porém contrariando a imagem idealizada do índio romântico do século XIX. E ele cria um índio sem nenhum caráter para representar o povo brasileiro. Então, Mário de Andrade, ele queria produzir uma obra que refletisse o Brasil como uma unidade, fazendo com que as múltiplas características nacionais se unissem, criando uma identidade para a cultura brasileira. O autor recorreu ao seu vasto conhecimento do folclore nacional e aos preceitos da produção literária modernista para realizar essa tarefa. Então a gente precisa entender também que Mário de Andrade era uma pessoa muito culta e muito estudiosa, e ele já tinha um conhecimento muito grande do folclore nacional. Mas ele também já vinha estudando a estética modernista, né? Que apesar de ser também importada da Europa, aqui no Brasil ela se desenvolveu de uma maneira muito diferente, buscando realmente realçar as contribuições para a montagem de uma cultura mesmo brasileira. Então ele vem com essa proposta, com uma inovação, mas com uma base muito grande. Então o autor ele vai lançar mão de algumas características da composição modernista, né? Como por exemplo o espaço. O espaço em Macunaíma ele não segue as regras dos romances realistas. O personagem, né, o herói, ele vai passar de um lugar distante para outro em poucos passos. Então, por exemplo, ele foge do gigante Piamã correndo por todo o continente sul-americano, como se isso fosse possível, né? O que dá unidade a esse espaço no romance não é a distância física entre os lugares, mas sim as suas características. Então, o autor usa elementos nacionais para dar unidade a esses espaços. Eu vou dar um exemplo aqui. Então, no trecho em que Macunaíma quer se vingar dos irmãos, ele coloca um bichinho no café de Maanape e uma taturana na cama de Jigué. Aí os irmãos dele são picados por esses insetos e os arremessam para longe. Então, para se vingarem, eles jogam uma bola de couro em Macunaíma, que também atira a bola para longe. E assim, Mário de Andrade conclui: o bichinho caiu em Campinas, a taturana caiu por aí, a bola caiu no campo. E assim foi que Maanape inventou o bicho do café, Jigué a lagarta rosada e Macunaíma o futebol, 3 pragas. Então, vocês vejam que interessante, né? O café é um elemento muito importante da nossa cultura nacional, né? Em quase todas as casas brasileiras se toma a bebida. E se não se toma, a maioria das pessoas sabe o preparo, né? Café é muito presente na nossa cultura. E também, na época, né, o café era o que impulsionava a nossa economia. E o bichinho do café e a lagarta rosa eram questões que traziam muita preocupação para a agricultura brasileira, que também faz parte da cultura. Então ele traz como se fosse uma lenda, uma criação, né, desses elementos, incluindo tudo isso no livro para justificar a criação desses elementos, né? E também do futebol, que a gente nem questiona que é um grande símbolo da nossa cultura nacional. Então ele junta tudo isso e ele faz um resumo, como se fosse um resumo da criação desses elementos, né? Mas é muito engraçado quando ele fala assim, né, que o bichinho caiu em Campinas, a taturana caiu por aí, então ele está mostrando o espaço, mas de uma forma assim muito ampla, e ao mesmo tempo ele traz toda uma unidade para explicar tudo isso. Então, misturando lendas indígenas com inovações tecnológicas e inserindo personagens históricos em contextos diferentes, criando raízes e justificativas para alguns símbolos nacionais, é que Mário de Andrade consegue criar uma obra que é um compêndio da cultura brasileira. A linguagem, né, ela vai se aproximar muito da oralidade, né? Então, é dessa forma que Mário de Andrade nos mostra que o uso de termos regionais e de uma escrita que se aproxima mais da fala, tendo inclusive erros de português, é a forma mais adequada de contar a história de Macunaíma e da formação da cultura brasileira. Porque Macunaíma, nessa obra, ele tem o objetivo de ser o nosso herói, né? Um herói nacional.
Então, Mário de Andrade também se utilizou da língua, que também é parte da nossa cultura, da oralidade, né, que traz tantas significações para o povo brasileiro, para poder representar o nosso herói nacional. Então, tudo nesse romance se casa, tudo é feito de uma forma muito coesa para trazer para a gente todos esses elementos da nossa cultura nacional. Então, o romance apresenta a valorização da linguagem coloquial, que se aproxima da oralidade, além da presença de muitos termos de origem indígena. A cultura dos índios é enaltecida por meio de figuras míticas, como Curupira, e de lendas como a transformação do Boiúna Capê na lua. Eu vou trazer um resumo, mas bem resumido mesmo da história, só para a gente saber mais ou menos o que aconteceu, né? Porque o meu interesse também é que vocês leiam o livro e que vocês também encontrem esses elementos durante a leitura, né? Mas eu vou fazer um breve resuminho. Então, Macunaíma nasceu em uma tribo indígena amazônica, às margens do mítico rio Uraricuera, e ele tinha particularidades que o caracterizavam e o diferenciavam das demais pessoas, como, por exemplo, suas muitas travessuras e uma exacerbada preguiça. Uma de suas falas mais emblemáticas é: "Ai, que preguiça". Ele fala isso durante muitas partes do livro, tá? Então, após o falecimento da mãe do Macunaíma, ele decide ir embora para a cidade com seus irmãos Maná e Pijiguê. E no percurso, ele conhece a Indiaci, chamada de Mãe do Mato, por quem ele acaba se apaixonando e que vem a se tornar o seu único amor. Bom, desse amor, dessa relação, nasce um filho de Macunaíma e da Indiaci que vai morrer. E no dia seguinte ao falecimento do bebê, no local onde antes estava o corpo do bebê, nasceu uma planta, um pé de guaraná. Bom, eu acho que vocês sabem, né, que o guaraná é uma planta típica, né, da Amazônia. E os índios representam o guaraná com lendas também, né? Nessa parte do livro, Mário de Andrade traz uma lenda diferente da que os índios contam, né? Mas para também trazer essa lenda indígena, né, do pé de guaraná, para a história do Macunaíma, do nosso herói. Então, é dessa maneira que o Mário de Andrade ele vai costurando a história e trazendo todos esses elementos para o nosso conhecimento. Mas isso não impede que depois a gente vá procurar a lenda do Guaraná e que a gente se intere também dessa lenda, que é uma parte, né, da nossa cultura brasileira. Então, a partir da morte desse bebê, a Indiaci, ela fica desgostosa e sobe aos céus e vira uma estrela. Mas antes de partir, ela deixa para Macunaíma um amuleto, a pedra Muiractã, que ele perde quando ele trava uma batalha com uma cobra gigante chamada Capei. Então, a partir daí, ele toma conhecimento de que a Muiractã estava em São Paulo sob a posse de Venceslau Pietro Pietra, que é o gigante Piaimã, conhecido como comedor de gente. E Macunaíma parte para a cidade com o objetivo de reaver o seu amuleto, levando junto com ele os seus irmãos. Bom, esse vai ser o fio condutor para todo o enredo, né? Porque a partir dessa partida deles para a cidade, vai haver um estranhamento muito grande, porque vocês imaginem, né? São Paulo, mesmo naquela época, no começo nos anos 20, né? Já era uma cidade muito grande, com muito desenvolvimento, com uma população grande. Então imaginem o choque, né, desses três que vieram lá da Amazônia e vão chegar numa cidade, né, com um desenvolvimento tão grande como era a cidade de São Paulo. Então a partir daí se desenrolam muitas histórias, né, e que vão trazer também muitos elementos da nossa cultura, mas é uma história bem interessante, porque ela vem trazendo aí muitas coisas
da cidade grande em contraste, né, com a Amazônia. Então, é a partir da chegada deles na cidade de São Paulo que vai se desenrolar toda a história de Macunaíma para que ele consiga recuperar o Muiraquitã, né, a pedra que a Si deu para ele, e a gente não vai contar aqui, né, se ele consegue recuperar o Muiraquitã ou não, mas são muitas histórias que vão se desenrolar para que isso aconteça, tá? Bom, eu vou ler um trechinho do início do livro, né, que é do nascimento de Macunaíma, para que vocês percebam a linguagem, né, para que vocês identifiquem essas palavras diferentes que vêm do povo indígena brasileiro, né, e eu convido vocês depois a darem uma olhadinha no livro, tá? Então, no capítulo 1. No fundo do mato virgem, nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricuera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice, fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: "Ai, que preguiça!" e não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no jiral de Paxiúba, espiando o trabalho dos outros e principalmente os 2 manos que tinha, Maanape, já velhinho, e Jiguê na força de homem. Então, vocês percebem que ele é indígena, né? A mãe dele é uma índia, Tapanhumas, mas ele nasce negro, né? E ele e os seus irmãos são negros. E aí vai ter uma parte do livro, né? Quando eles saem para buscar a pedra que o Macunaíma perdeu, que eles tomam um banho. Macunaíma entra primeiro numa poça mágica e ele fica branco, ele se transforma num branco. E depois os seus irmãos também, sequencialmente, vão entrando também na água. Só que a água vai se tornando pouca água, né? Então o segundo que entrou, ele fica cor de bronze. E o terceiro, ele fica negro, só com as plantas da mão e dos pés, a palma das mãos e a planta dos pés brancas. Então, através dessa figura, né, dessa maneira dele, da narrativa dele, ele consegue representar as 3 etnias que formaram o povo brasileiro: o negro, o branco e o indígena. Então, dentro da narrativa de Mário de Andrade, a gente vê muitas representações, é muito interessante, tá? Eu vou ler um outro trecho aqui para vocês. Piaimã ficou danado. Agarrou 4 paus do mato, uma acapurana, um angelim, um apió e um carauá, e veio com eles para cima de Maanape. Sai do caminho, porqueira! Jacaré não tem pescoço, formiga não tem caroço. Comigo é só 4 paus na ponta da unha. Jogador de caça falsa. Então Maanape ficou com muito medo e jogou o truque. O herói no chão. Foi assim que Maanape com Piamã inventaram o jogo sublime do truco. Então aí mais uma representação da nossa cultura, né? O jogo de truco, que é tão comum, né, nas cidades, geralmente nos bairros, jogado pelas pessoas, às vezes até mesmo na rua, né? Então, Macunaíma é uma obra muito complexa. Eu não conseguiria falar, dar um parecer geral da obra toda, ou fazer uma análise muito grande em alguns minutos, né? Porque ela é uma obra muito complexa e todos os seus elementos estão ligados ao propósito de criar uma cultura nacional. Então, eu queria só contribuir trazendo, né, algumas coisas para vocês, para que depois vocês procurem, né, busquem, né, o livro
para que vocês conheçam essa narrativa tão diferente. Então, eu gostaria aqui de agradecer a todos e de dizer que é de muita importância esse tema que foi escolhido esse ano, a diversidade. Vocês vão ver o tema em outros focos também, em outras formas diferentes, mas eu gostaria de pedir que vocês observassem mesmo tudo que nós temos na nossa cultura, principalmente a nossa língua, porque tudo isso é muito importante. É importante que a gente conheça para que a gente possa defender, para que a gente possa perceber a beleza da nossa língua, a beleza de tudo que ela nos traz, né? Então eu fico por aqui, deixando um grande abraço a todos e desejando a vocês uma boa semana cultural. Um abraço.